Utilidade pública. Você já percebeu como até a sua revolta parece ensaiada? Você reclama do governo, odeia os bancos, desconfia da mídia, mas continua postando no Instagram, aceitando os termos de uso, clicando onde mandam, consumindo o que te vendem, odiando quem te mandam odiar. E acha que está acordado. Você não está. Você está condicionado. A liberdade morreu, e ninguém notou o enterro, porque ela não caiu de uma vez. Foi enfraquecida devagar, como quem retira o oxigênio de um quarto aos poucos. Não faz barulho, só sufoca. Hoje você trabalha 8, 10, 12 horas por dia para comprar coisas que não precisa, financiadas por bancos que te enforcam, vendidas por empresas que espionam sua vida e apoiadas por influencers que você nem percebe que está imitando. E no fim do dia, ainda se acha livre porque pode escolher entre Netflix e Prime Video. Isso não é liberdade, isso é programação. Nos ensinaram que liberdade é poder escolher, mas nunca nos disseram quem escolhe o que podemos escolher. Você acha que vota com consciência, mas só conhece os candidatos que deixaram você conhecer. Acredita que tem opinião própria, mas ela foi construída em bolhas que você nem sabe que existem. Acha que odeia quem escolheu odiar, quando na verdade foi ensinado a odiar. Tudo isso parece exagero até que você percebe. Seu comportamento segue padrões. Seus desejos são previsíveis. Sua atenção é vendida como mercadoria. Sua indignação é usada como combustível de campanha. E sua autonomia é o maior truque que já te fizeram acreditar. Você não nasceu assim. Você foi moldado. E não é só você. Isso é global, social, sistemático. Essa é a nova escravidão. Não precisamos mais de grilhões quando nos ensinaram a amar a coleira. Ao longo deste vídeo, você vai ver como a engenharia psicológica de massa atua de cima para baixo e de dentro para fora, separando pessoas, moldando mentes e domesticando rebeldes sem precisar de força. E se você acha que está imune, saiba, ninguém está. Nem mesmo quem te alerta sobre isso. A questão agora é, você vai continuar servindo sem perceber? Ou vai ter coragem de abrir os olhos e perder o conforto da mentira? Sabe qual é a crueldade mais sofisticada do nosso tempo? Fazer com que você acredite que os seus pensamentos são seus. Hoje, sua mente é território ocupado. Só que o inimigo não usa farda, não bate na sua porta, não te ameaça com armas. Ele usa notificações. Ele te oferece recompensas. Ele parece te conhecer melhor do que você mesmo. O século XXI não precisa mais de campos de reeducação. Ele criou o feed personalizado. Vivemos dentro de um experimento psicológico contínuo, onde somos cobaias viciadas em dopamina. B.F. Skinner, o pai do condicionamento operante, já dizia que o comportamento humano pode ser moldado por estímulos e recompensas repetidas, exatamente como fazemos com ratos em laboratório. Hoje, nós somos os ratos, e os aplicativos são as alavancas. Você acha que usa as redes sociais, mas é ela que te usa. Tristan Harris, ex-designer ético do Google, revelou que os engenheiros de plataformas digitais criam deliberadamente mecanismos que te mantêm em ciclos de compulsão. Cada like, cada notificação, cada vídeo que começa sozinho, são estímulos calculados para condicionar seu cérebro. E o que é ainda mais perverso, quanto mais previsível você se torna, mais valioso você é para o sistema. Você não é o cliente, você é o produto. Mas a manipulação não é apenas comportamental, ela é cognitiva. Daniel Kahneman, Nobel de Economia, explica que nosso cérebro opera em 2 modos. O sistema 1, rápido, automático, emocional. O sistema 2, lento, racional, deliberado. O marketing, a política, a mídia, todos os vetores de influência de massa atuam direto no sistema 1. Eles não querem que você pense, querem que reaja. E quanto mais você reage,
menos você escolhe. Quanto mais você se sente, menos você reflete. A autonomia começa a se dissolver. Essa é a genialidade do novo controle. Ele não te impede de pensar. Ele ocupa seu pensamento. Você ainda pode filosofar, questionar, estudar. Mas a atenção, a moeda mais valiosa da era digital, foi sequestrada. E aqui entra o ponto crucial. Se você não controla a sua atenção, você não controla mais nada. Essa é a verdadeira reconfiguração da mente humana. Transformar a sua consciência em uma interface programável. Você abre o celular para checar uma mensagem e meia hora depois está consumindo conteúdos que não escolheu, mas que te foram empurrados com precisão cirúrgica, baseados em padrões que você nem percebe que repete. O sistema sabe, você age igual todo dia, e isso te torna manipulável. Huxley alertou em Admirável Mundo Novo que a sociedade do futuro não seria controlada pelo medo, mas pelo prazer. O vício no estímulo se tornou a nova algema, e a liberdade, nesse contexto, é só uma fantasia vendida em comerciais de smartphone. O povo amará sua servidão. Aldous Huxley. Ele estava certo. A única diferença é que não foi o futuro que ele descreveu. É o nosso presente. Não foi a pobreza, nem a fome, nem a guerra. O que destruiu as grandes civilizações foi sempre o mesmo: a divisão interna. Roma caiu assim, a União Soviética implodiu assim, e hoje o Ocidente está sangrando, não por bombas, mas por microconflitos cultivados como plantações de ódio. As pessoas já não se veem como seres humanos, se veem como siglas, bandeiras, times, tribos. A identidade virou arma, e o conflito, uma mercadoria. O que era para ser um processo de autoconhecimento, virou uma nova forma de escravidão mental. As pessoas foram convencidas de que são apenas o grupo ao qual pertencem. A lógica do sistema é fragmentar para dominar. Byung-Chul Han, em Psicopolítica na Superfície, parece emancipação. Seja quem você quiser. Afirme sua identidade. Lute pelo seu grupo. Na prática, é pulverização social. Milhões de indivíduos isolados, defendendo microcausas, guerreando entre si, enquanto o poder real, aquele que molda estruturas, passa despercebido e intacto. Aqui está a perversidade do jogo. O inimigo deixou de ser o opressor e passou a ser o vizinho. O outro lado político, o outro gênero, a outra etnia, a outra opinião. Tudo isso foi cuidadosamente cultivado. Você já reparou como os algoritmos promovem os posts mais inflamados, mais extremados, mais divisivos? Não é acaso, é engenharia. O conflito vende, a indignação prende, e uma sociedade permanentemente irritada nunca vai se organizar o suficiente para derrubar quem realmente está no controle. A liberdade desaparece quando o indivíduo se dissolve no coletivo. Hannah Arendt. Mas aqui, o truque é ainda mais sutil. Não temos mais um coletivo coeso. Temos coletivos em guerra entre si. Ou seja, nem há espaço para a consciência coletiva, nem para a autonomia individual. É a destruição dos dois polos da resistência. Por isso, hoje, ser livre é praticamente ser solitário. Quem tenta pensar fora da tribo é cancelado, expulso, humilhado. A cultura da exclusão, da patrulha, da vigilância entre iguais é o novo chicote. Tudo isso se disfarça de liberdade, mas é controle puro. Quando todos são forçados a tomar um lado, a liberdade de pensar desaparece. A dúvida vira crime, a moderação vira traição, a empatia vira fraqueza. É o que George Orwell previu com brutalidade em 1984. A guerra é a paz. A liberdade é a escravidão. A ignorância é a força. No mundo de hoje, não é preciso suprimir pensamentos, basta polarizá-los. A divisão social não é uma consequência do sistema. Ela é uma estratégia central. Enquanto brigamos entre nós, aceitamos qualquer absurdo vindo de cima.
A pergunta não é mais qual é o seu lado. A pergunta é: quem lucra com esse conflito? E a resposta é sempre a mesma: não somos nós. Nada é mais eficiente do que um escravo que sente prazer em ser escravo. Nada é mais lucrativo do que uma prisão onde os presos pedem para não sair. Vivemos na era onde a dominação não precisa de repressão. Ela é oferecida como conforto, como estímulo, como carinho. Você não é coagido, você é recompensado. E é isso que torna tudo ainda mais brutal. Em Admirável Mundo Novo, Huxley anteviu o colapso da liberdade não por imposição de dor, mas por excesso de prazer. O método mais eficaz de controle social é aquele que transforma o indivíduo em cúmplice do seu próprio cativeiro. Aldous Huxley. E é exatamente o que vivemos hoje. As drogas são outras. Agora são likes, dopamina, validação instantânea. O prazer virou o anzol perfeito. A coleira vem com massagem. A ciência confirma. Cada vez que você recebe uma curtida, uma mensagem, um vídeo recomendado que você gosta, seu cérebro libera dopamina. O mesmo neurotransmissor ativado em vícios como cocaína, pornografia e jogos de azar. É um ciclo. Recompensa, hábito, dependência, obediência. E assim, o prazer vira controle. Mas aqui está o detalhe mais perverso. Quanto mais prazer imediato você tem, menos tolerância você desenvolve à realidade. Você se torna impaciente, inquieto, incapaz de suportar o silêncio, o tédio, a introspecção. E isso não é falha sua, é projeto. Porque alguém que não suporta o próprio vazio precisa sempre consumir alguma distração. E quem te oferece essa distração te possui. O que começou como liberdade de escolha virou medo de ficar sem estímulo. Byung-Chul Han. O resultado? Uma geração ansiosa, hiperestimulada, quebrada emocionalmente, mas incapaz de desconectar. Porque o desconforto da realidade é intolerável para quem vive anestesiado. A escravidão moderna não precisa punir. Basta entregar conforto suficiente para que ninguém questione nada. Você não se rebela contra o sistema que te dá um feed infinito. Você não critica o jogo que te dá recompensas. Você não abandona a prisão quando ela te abraça com elogios, emojis e dopamina. E por trás dessa fachada de prazer, o que se esconde é um vazio funcional. Pessoas treinadas a consumir, reagir e repetir, mas que não sabem mais parar, nem pensar, nem se observar. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han chama isso de autoexploração. Hoje, cada um é seu próprio carrasco. A sociedade do cansaço. Trabalhamos até o colapso para manter estilos de vida que não escolhemos. Nos sobrecarregamos buscando reconhecimento em ambientes digitais onde ninguém nos vê de verdade. Nos dopamos de estímulos porque a realidade parece insuportavelmente vazia. Mas a realidade não é vazia. Nós é que fomos esvaziados. O problema é que quanto mais prazer superficial consumimos, menos somos capazes de resistir. A vigilância virou conveniência, a distração virou estilo de vida, e o prazer virou prisão. Sem algemas, sem grades, apenas estímulo, apenas recompensa. E um ser humano que só busca prazer é o ser humano mais fácil de controlar. Nunca na história houve tanta gente livre. E nunca estivemos tão presos, presos em dívidas, presos em telas, presos em sistemas que nos sugam até o osso. E ainda agradecemos por isso. A escravidão não desapareceu. Ela só mudou de roupa. Agora ela usa crachá, plano de dados, contrato digital e gamificação. Não manda chicote, manda notificação. Você pode sair de casa, viajar, comprar, gravar stories dizendo que é livre. Mas se parar para pensar, tudo que você faz está sendo registrado, analisado, monetizado. Cada passo, cada clique, cada batimento do seu coração com um smartwatch no pulso. Onde há poder,
A vigilância. Michel Foucault. Vivemos na sociedade da transparência compulsória, mas só um lado é transparente. Você. O sistema te enxerga inteiro, te analisa, te cataloga, te prevê, mas ele permanece invisível, inalcançável, inquestionável. E isso é o que torna essa nova escravidão tão brutal. Ela não precisa esconder que está te observando. Ela te convenceu de que isso é bom. Você se lembra quando aceitar ser vigiado era algo distópico. Hoje, você pede por isso. Entrega voluntariamente seus dados, sua voz, seu rosto, seu humor, sua localização, tudo em troca de um mapa, um filtro, um cupom, uma experiência personalizada. A obediência foi transformada em conveniência. Zygmunt Bauman chamou isso de liberdade líquida. Hoje somos livres para obedecer. Bauman. Sim, você pode escolher o caminho da sua vida, mas só entre as opções que alguém já colocou no seu cardápio. Você pode escolher onde trabalhar, mas todos os caminhos levam a uma lógica de exploração. Você pode escolher o que consumir, mas tudo o que consome te consome de volta. A nova escravidão tem como pilar a ilusão de autonomia. É a escravidão que não se impõe, se vende, se deseja e se disfarça de empoderamento. Veja os trabalhadores de aplicativo. Seja seu próprio chefe, dizem os anúncios. Mas na prática, são algoritmos que definem onde você vai, quanto você ganha, o tempo que você tem para respirar. Liberdade virou slogan. Controle virou modelo de negócios. E quanto mais você se adapta, mais difícil é sair. Porque a prisão não está mais do lado de fora, está no seu código-fonte. A economia hoje não precisa te prender com correntes. Ela te prende com promessas de liberdade financeira, de mobilidade, de visibilidade, de futuro. E por trás disso tudo só há uma lógica: te manter funcionando. Você não é mais um cidadão, é um dado, um operador, um número produtivo dentro de uma rede que não para nunca, que te vigia, te desgasta, te premia e te descarta. A alma é o campo político mais eficiente. Michel Foucault. A mente foi colonizada, a subjetividade foi domesticada, e o que restou foi um corpo aparentemente livre, mas com uma consciência que já foi entregue. Esse é o retrato final. Corpos sem grilhões, mentes sem escolha. Um sistema que não precisa nos proibir de correr, porque já nos ensinou a rastejar. A maioria das pessoas vai morrer sem nunca ter descoberto quem eram. Não por falta de tempo, mas porque viveram seguindo um roteiro escrito por outros. Trabalho, estudo, estabilidade, status, sucesso. E um fim decorado com um caixão de alto padrão e uma lápide com data de validade. Mas e se você nunca teve sequer o direito de escolher o próprio enredo? A liberdade, se ainda existe, não é confortável, nem bonita, nem acessível. Ela não está nos livros de autoajuda, nas frases motivacionais ou nos perfis que falam sobre viver o agora. Ela é brutal, incômoda, porque a verdadeira liberdade exige autorresponsabilidade radical. E o mundo moderno nos treinou para evitá-la a qualquer custo. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. E em nossa resposta está nossa liberdade. Viktor Frankl. Esse espaço virou território em extinção. Vivemos no modo automático. Pulamos de estímulo em estímulo. Dormimos com a mente esgotada e acordamos já acelerados. Não há tempo para parar. E sem parar, não há espaço para consciência. E sem consciência, não há escolha real. O filósofo indiano Jiddu Krishnamurti dizia: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. E ainda assim, é isso que buscamos: adaptação. Queremos funcionar dentro de um sistema que nos adoece, e ainda chamamos isso de vida normal. Se resta alguma liberdade hoje, ela começa com um gesto radical:
desobedecer ao script, desligar, duvidar, desacelerar, desconstruir, não como um ato de rebeldia romântica, mas como necessidade existencial. A única resistência possível hoje não está nas ruas, está na mente que recusa repetir padrões, no corpo que diz não à exaustão produtiva, na consciência que reconhece suas próprias algemas internas, porque o maior campo de batalha não é o sistema, é o próprio eu domesticado. Essa é a última armadilha. Quando você tenta sair do controle externo, descobre que o verdadeiro carcereiro mora dentro, feito de medo, de crenças herdadas, de vontades que não são suas, de um eu que foi programado para sobreviver, não para ser livre. Gabor Maté, psiquiatra e autor de O Mito do Normal, diz: a adaptação é necessária para a sobrevivência, mas pode ser um desastre para a alma. Então, talvez a pergunta não seja como ser livre, mas o que você está disposto a perder para descobrir se ainda existe algo livre aí dentro? Porque a liberdade hoje não é um direito, é uma desobediência, e poucos têm coragem de pagar o preço. Vivemos tempos onde pensar por conta própria virou um ato de rebeldia, onde questionar o sistema é tratado como loucura, e onde o silêncio é confortável, mas custa caro. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda resiste, ainda sente, ainda enxerga as rachaduras por trás da aparência, e talvez ainda sonhe com um tipo de liberdade que não se compra, mas se constrói com consciência. Este canal existe por isso, para provocar, para cutucar, para falar o que muitos não querem ouvir, mas precisam. E só é possível continuar porque você está aí, presente, pensando, sentindo, resistindo com a gente. Se você quiser dar um passo a mais nessa jornada e apoiar esse trabalho, considere se tornar membro do canal. Além de ajudar diretamente a manter esse conteúdo vivo, você ganha acesso antecipado a vídeos, bastidores, conteúdos exclusivos e, principalmente, passa a fazer parte de um círculo de pessoas que ainda se importam com a verdade. Você também pode usar o Super Thanks, um gesto simples, mas poderoso, de gratidão. É uma forma direta de dizer: isso fez sentido para mim, isso me tocou. Mas, se tudo o que você puder hoje for assistir, refletir, compartilhar, já é muito. Já é tudo. Porque cada visualização consciente, cada comentário honesto, cada compartilhamento ajuda a furar a bolha e plantar mais dúvida, onde só havia certeza programada. A verdade é que você já está fazendo parte de algo maior, só por estar aqui. Mas, se puder ir além, o caminho está aberto. E o mundo precisa de gente como você.